Fala galera, Yuri Balens aqui e o HCTR divulgou seu relatório gerencial. E ele está recheado de informações muito importantes para os investidores, mas infelizmente eu não vejo que são notícias boas por enquanto. Ficou curioso? Então venha saber. Galera, e esse vídeo é um oferecimento da OTT Contabilidade, na qual possui assessoria em imposto de renda sobre investimentos na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Se tiver qualquer tipo de dúvida, entre em contato com esse número que está aqui na tela, pois ele é o número do WhatsApp da OTT Contabilidade. Galera, aqui está a minha tela com vocês e esse é o RG de março do HCTR. Eu vou começar pelo DRE porque é um ponto que me chamou muita atenção. E depois eu passo pelos demais pontos importantes aqui desse fundo imobiliário. Primeiro ponto é que é o seguinte, aqui no seu DRE nós já vemos aqui a queda dos juros pelo regime de caixa, né, das suas operações por conta da inadimplência está extremamente elevada. É até uma queda de fevereiro para março, sendo que março possui uma quantidade de dias úteis superior a fevereiro e era para ter uma arrecadação muito maior que a de fevereiro. Porém, a inadimplência de março foi maior também que a inadimplência de fevereiro. Agora, o que chama atenção, que é estranho novamente, é que eles colocam os juros, eles estão computando pelo regime de caixa aqui no DRE, para a distribuição dos rendimentos depois. Porém, a correção monetária, que é a inflação, eles estão utilizando pelo princípio da competência. Mas, quando você faz esse registro pela competência, não quer dizer necessariamente que você recebeu aquele valor, que aquele dinheiro entrou no seu bolso. E é estranho, porque os fundos imobiliários têm que partir pelo regime de caixa para fazer a distribuição dos seus rendimentos para os cotistas. Afinal de contas, como é que ele vai distribuir um valor sendo que ele não tem certeza se vai receber ou que ele recebeu esse valor? Ele fica só na expectativa. E veja o montante, é um montante expressivo, mais de 14 milhões, 10 milhões em fevereiro e veja os outros demais meses. Inclusive, eu acho que esse montante incentivou eles a fazer essa pequena reserva aqui no final, porque é estranho, é estranho. O princípio da competência é o seguinte: você tem o direito de receber, mas não quer dizer que você vai receber. Até mesmo porque foi informado aqui no seu relatório gerencial, e calma que eu vou mostrar isso para vocês, que eles fizeram reestruturação de diversas dívidas do seu portfólio, que antes estavam inadimplentes. Esse cara segura essas informações o máximo possível, não divulgou fato relevante de que ia fazer reestruturação da dívida, não divulgou o fato relevante, falando que reestruturou a dívida, e ficaram aqui, parece que colocando as mensagenzinhas aqui no relatório gerencial, sei lá, um pouco superficial demais, acho que não é para entregar tanto jogo assim para os cotistas, essa é a verdade, tá faltando transparência, tá? Desculpe falar, mas falta transparência, eu falo isso já tem mais de 2, 3 anos desses fundos aqui da Hectare. Outro ponto também é que eles resolveram zerar uma posição em um fundo imobiliário. Até então, eu olhei assim, eu pensei, tá, pode fazer um pouco de sentido no momento atual que o fundo está passando. Mas quando eu olhei o fundo, eu fiquei assim meio sem saber o motivo real deles fazerem isso e não ter feito com outros fundos, seu portfólio. Já adiantando para vocês, depois nós voltamos aqui no seu relatório gerencial para falar desse prejuízo, mas olhem só, ele realizou um prejuízo de mais de 5 milhões de reais, porque ele resolveu zerar a posição dele nas suas costas do HREC, que é um fundo da Redig que estava aqui no seu portfólio. Isso que eu falo que eu acho estranho, por que, que ele não zerou a posição no IC loteamento, ou no Hectare, Studio House, que nem gera receita para ele, Serra Verde não gera receita, Xbox não gera receita. E se formos olhar aqui, o Serra Verde era o que era mais interessante, afinal de contas, o valor de aquisição é 85 milhões, o valor de mercado 181 milhões, por mais que ele vendesse com a desvalorização no mercado, possivelmente ele ainda ia capturar um ganho de capital aqui, mas por que que ele não fez isso? Sendo que o Serra Verde é sócio lá da Gramado Park, está passando por essa série de problemas de liquidez, que não tem dinheiro para suas operações, das 4 empresas, 3 de entrar com pedido de recuperação judicial e foi deferido. Estranho isso, né? Por que que eles não realizaram a venda desses outros fundos? Porque esses outros fundos são deles, são dos gestores. Xbox é do gestor, Serra Verde é do gestor, Hectare, High Grade, Hectare, Studio House. Acho que até esse C, loteamento, também tem um pezinho deles lá dentro. Então eles resolveram zerar a posição em um fundo que era um dos poucos que estava gerando um retorno para eles mensalmente com rendimentos distribuídos. Então, infelizmente, né, nós temos esses problemas de conflito de interesse aqui que, sei lá, a gestora parece que às vezes ela não toma as melhores decisões porque ela fica com receio, porque, por exemplo, os outros fundos são da própria casa também, né? Então é melhor queimar o outro fundo que não é da casa do que o fundo que já é da casa. Enfim, então fica esse apontamento. Então eles realizaram esse prejuízo aqui de mais de 5 milhões, que impactou também aqui no seu resultado. Agora,
que chama atenção, é igual eu falei, esse regime de competência. Porque, afinal de contas, entrando aqui nos comentários dos seus devedores, eles estão fazendo a reestruturação aqui dos CRIs da Van, para que a companhia consiga readequar suas estruturas de pessoas, processos e capital ao novo cenário macroeconômico de taxa de juros, menor velocidade de vendas e um maior nível de distrato. A operação de CRI ligada à companhia está no processo de waiver para readequação do fluxo de caixa e planos de negócio. Aí eles comentam que, mas além dos projetos que acumulam essa carteira de recebido, estoque de unidade mais de 2 bilhões, mais 2 bilhões de reais. Mas não adianta nada, né? Porque eles não estão executando garantias e duvido que eles vão executar tão cedo aqui desses empreendimentos. Porque, novamente, eles têm um pezinho lá dentro, né? Como sócio. Gramados Parques aqui, eles comentam, né? Que os comentários bons, que entrou o processo, a empresa desistiu do processo. Então, com a decisão do processo, já passou a ser inadimplente de novo, porque caçou aquela decisão inicial, suspendendo a obrigação dela de efetuar os pagamentos recebíveis, e que dessa maneira já passou a ser devedor, ela deveria efetuar os pagamentos. Porém, olhem só, saiu a decisão falando que do grupo de 4 empresas, 3 conseguiram recuperação judicial, né, o pedido inicial de recuperação judicial, e inclusive foi determinada a devolução dos pagamentos dos recebidos pela Fortsec, que é quem repassa o dinheiro aqui para o HCTR e para aquela turma inteira, que são os credores do Gramados Park. Então, aqui, ó, cadê a notícia aqui, né? Uai, peraí, como assim? Eles falaram que trocaram a diretoria, porque a diretoria que pediu aquele pedido de suspensão dos pagamentos não estava alinhada com os interesses dos cotistas, dos investidores, dos sócios, porque eles que são sócios lá, né, através, por exemplo, do Fundo Serra Verde, eles que são sócios dessa empresa, detêm a maior parte do capital social, etc e tal. Aí, novamente, será que o novo gestor não alinhou isso com seus acionistas, nem nada, simplesmente pegou eles de surpresa novamente com pedido de recuperação judicial, devolução dos valores depositados? Não, pelo amor de Deus, né, gente? Então, dava pra eles terem, ó, dava pra eles saber dessa informação, colocar aqui no seu RG, mas faltou essa informação, colocou só a cerejinha do bolo. Ó, não, que processo foi extinto, esse pedido de existência e tal, mas e um novo processo? Cadê? Nada. Circuito de compra, é que a mesma historinha de sempre também, só que fizeram uma reestruturação da dívida que foi realizada no dia 10/4. Eles aumentaram a taxa, que, sinceramente, aumentar a taxa, diminuir a taxa, ou manter a taxa, para mim não faz diferença nenhuma. Se o devedor não está pagando as condições atuais, imagina se aumentar a taxa. Fizeram implementação de medidas voltadas ao aperfeiçoamento da governança. Pá, tá, vai falar que o problema do empreendimento é a governança dele? Às vezes sim, né? Mas, sei lá, às vezes não. O problema é alto grau de endividamento da companhia, né? Do empreendimento, pouco volume de venda, pouco volume de receitas, às vezes dão carência extensa para os lojistas entrarem lá, desconto no aluguel, enfim, né? Então, acho que o problema, às vezes, não é nem tanto de governança. E fala aqui de um estudo sobre o impacto de tal evento, aumento de taxa de remuneração na viabilidade de pagamento das obrigações. Novamente, vai aumentar a taxa, o devedor já não está pagando. Vai aumentar a taxa, ai, complicado demais, tá? Mas, enfim, o que eles consideram aqui? Carência até final de 2022, que quem denunciou isso para nós foi o Becri, né? Porque aqui eu não estou nem vendo esse comentário sobre isso, ó. Que foi concedido carência, pagamento de juros até final de 2022, tá? Amortização, parece que a correção monetária é 50% de carência, tá? Depois desse período eles vão voltar, estão estudando aumentar a taxa de juros. Enfim, então, assim, ó, olha aí, vejam, a ausência de informação, né? A gente vem pegar no relatório do Becri, que é um dos credores desse empreendimento, que é a própria gestora que está por trás disso e que é a manda-chuva dessas operações, não tem capacidade de transparência de colocar essa informação para cá, né? Então, o fundo que está passando por um momento muito conturbado, ele tem aqui a subordinação dos seus recebíveis imobiliários muito elevada, 31%, isso já mostra tanto que ele possui risco, operações que elas possuem grande exposição do seu PL, igual aqui, se você pegar os CRIs corporativos dele, já representa um grande percentual enorme, igual o Hope aqui. Foi feita reestruturação de dívida, também está em período de carência, mais de 15% do PL. O Van está fazendo reestruturação de dívida, 13% de PL, e não está pagando, por isso está fazendo reestruturação de dívida. GPK agora com esses problemas aí para recuperação judicial, enfim, né? Só que do GPK aqui já dá mais de 8, 9, 10% por aí. Tá? Aí tem o GVG, sei lá, um negócio assim, que são das várias empresas deles também. Tem o circuito de compras, que está aqui em cima, né? Que ele é devedor e credor ao mesmo tempo, igual os outros lá em empreendimento, que é o circuito de compras. Vamos olhar a exposição do PL aqui, mais de 7%. Então, quando você soma isso tudo,
você vê o risco do fundo, você vê o problema aqui, ó, esse aqui, ó, GVI, se não me engano, é ligado ao grupo aqui do Gramados Parque, tenho quase certeza. Então ele também já conseguiu que é deferimento. Então nós vemos aqui uma série de problemas, né? E, por exemplo, aqueles fundos imobiliários. Pô, um fundo de CRI, ele está com quase 20% do seu PL em fundos imobiliários que não geram nada de receita para ele, só nessa expectativa futura, na qual esses fundos aqui são só dos empreendimentos, são devedores para ele. É, infelizmente a situação não está nada fácil, viu?